Porque hoje a gente vai falar sobre o que te limita a alcançar o objetivo que você deseja. Então, a gente vai falar sobre as limitações que possivelmente cada um de nós temos. Cada um tem uma limitação, né? Não é uma regra. Cada um tem uma questão a ser observado do que pode estar influenciando para conquistar algum tipo de objetivo, seja ele de emagrecimento, seja ele de uma alimentação mais saudável, simplesmente, seja ele um objetivo de controle da hipertensão, ou controle de uma diabetes, ou melhora um tratamento de algum tipo de doença. Então, existem N objetivos e N limitações que a gente pode estar sinalizando aqui. Então, gente, às vezes as limitações são coisas que muitas vezes a gente não tem uma percepção imediata do que seja, certo? Porque as limitações, elas podem vir a partir de pensamentos, as limitações, elas podem ser físicas, as limitações, elas podem ser... Pode vir a questão de... pode envolver propósitos e também as limitações podem envolver a questão do que é prioridade para você ou não. Então, gente, quando a gente trata de objetivos ou algo que a gente deseja, existem vários caminhos a serem percorridos. E é esses caminhos que a gente precisa se atentar, tá? É esses caminhos. E o que a gente vê na prática, tanto Vani como a minha prática também, é que a maioria das pessoas, elas focam no resultado final, no que vai ser e pronto. E o focar no resultado final pode trazer limitações como algo que, tipo assim, se caso não ocorrer aquilo no final, vai gerar uma certa frustração. Porque durante o processo todo você só pensa no resultado final. Então você não sente, você não vivencia esse processo. E aí, diante desse processo, como você não vivencia esse processo, você não enxerga as suas possíveis limitações. E para você vencer esse processo de chegar no final, você precisa vivenciar o processo para identificar as limitações e trabalhar em cima delas, certo? Isso você pode fazer com a ajuda com você próprio, caso você já tenha um certo conhecimento, ou o mais recomendado com um profissional que possa te ajudar, auxiliar a chegar ao ponto dessas limitações, o que te limita. Por isso que quando a gente fala em várias lives, no sentido de que quando você está em um objetivo, você tem que avaliar todo o contexto e tem que avaliar todo o comportamento que você tem diante desse objetivo que você tem. Porque nem tudo vai ser fácil. Tudo vai ser, no caso, tudo vai ser desafiador para você. E uma coisa só que você faça, para algumas pessoas já faz muita diferença, para você talvez que não. Então, quando a gente trata de limitação, a gente também trata de algo específico, algo que trata muito do que é uma limitação para a gente, para esse caso. Porque cada um tem um porquê. Ó, Paulinha tá aqui. Cada um tem um porquê, entendeu? Tem os seus porquês. E a limitação tá dentro desses porquês, né? E a limitação diz para você como é que você vai chegar a esse resultado. E outra coisa, te leva à realidade. Saber lidar disso, saber lidar com essas limitações, te leva à realidade. Porque quando você não entende que você tem uma limitação e você só entende a limitação do outro, ou você entende só o resultado do outro, de como que o outro atingiu tal coisa, você acha que também você é capaz e muitas vezes você não é, infelizmente, para fazer aquela mesma coisa, aquele mesmo processo. Entendeu? Então eu abro com essa questão. Até para perguntar para vocês se durante algum processo que vocês tenham feito para chegar a um objetivo X, Y, ou se caso vocês já tenham chegado ou estão nesse processo, se vocês sentem que existe algum tipo de limitação entre que limitações de pensamentos, limitações de crenças, limitações de físicas, limitações, sei lá, de situações, por exemplo, agora na coronavírus, né, na quarentena, a gente se viu muita situação do tipo, a situação em si nos limitou muitas pessoas de realizar o que já tinha sido proposto para elas, tipo assim, realizar algo que tinha sido planejado para 2020. Então, esse limite
gerou uma outra reviravolta na cabeça dessa pessoa, em que essa reviravolta ela pode ser o reinventar, e essa reviravolta ela tem que ser analisada de acordo com a sua situação atual, né? De acordo com o Exatamente. que está dentro do seu limite, né? Está dentro do seu alcance. Então, assim, para vocês, não vamos pensar só na quarentena, não. Vamos pensar só no coronavírus, não. Porque eu acho que, independente se o coronavírus, quando o coronavírus passar, que vai passar, sempre vai existir algo que possa influenciar para você chegar no resultado X. Até porque, antes disso acontecer, muita gente, digamos assim, que é a maioria dos meus pacientes, muita gente já queria emagrecer, né? Então, assim, mesmo que o Desde coronavírus antes, né, tenha para Rai? algumas pessoas desde antes, então não foi o coronavírus, né? Se a gente parar para pensar, não foi o coronavírus nesse sentido do emagrecimento. O coronavírus ele pode ter intensificado. Na verdade, não foi o corona, foi os sentimentos, as emoções. Aí a gente leva para esse tipo de limitação. O coronavírus é a situação, mas talvez o fator principal pode ser algo mais emocional, né? Então aí eu queria que vocês fizessem essa reflexão do que seria antes a sua limitação em relação ao objetivo, o que foi antes do coronavírus, o que está sendo agora, e se o que era antes ainda continua sendo, ou se você já desenvolveu já desenvolveu uma percepção sobre essa limitação já que a gente está paradinho, né? Mais reflexivo. E como você quer que seja. E além disso, vamos pensar, o que é limite? Né? Limite é algo que me diz até onde eu vou. Então, digamos que aqui existe um muro, e eu vou caminhando, 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 aqui eu cheguei aqui, eu parei. Esse muro está me limitando. E aí, o que eu faço? Então, se eu quiser continuar, eu vou pular o muro, eu vou quebrar esse muro, o que eu faço com isso? Então, vocês pensarem que limite é o que te faz parar, é até onde você pode ir, mas tem uma coisa que quase ninguém conta pra gente, é que quem cria esses limites somos nós. Eu posso definir os meus limites. Eu posso definir os limites nas minhas relações, né? Então, assim, até onde a pessoa pode chegar, pode conhecer, pode me conhecer, pode saber sobre quem eu sou. Eu posso definir esse limite. Eu posso, a partir do que eu permito que ela saiba, e a partir até onde eu vou querer que ela se aproxime. Aí eu estou definindo um limite. Quando a gente fala de corpo, de mudança, de emagrecimento, de talvez busca por hipertrofia, e você fala de limite, você conhece seu limite? Você sabe até onde você pode ir? Às vezes a gente não sabe qual é o nosso limite em relação ao nosso corpo, a gente só quer. O que a gente quer? A gente quer chegar em algum lugar, mas que lugar é esse? Que aí, digamos que uma paciente procura Raíssa e fala assim, Rai, eu quero eliminar, eu quero perder 10 quilos em 3 meses. E aí, Raíssa vai fazer uma avaliação, né? Vai montar ali, talvez, fazer uma anamnese inicialmente com ela, para poder conhecer o histórico e tudo mais. E até então, essa pessoa, talvez, ela não sabe quais são as limitações dela para alcançar aquele objetivo. O que ela enxerga primeiro? Geralmente, ela enxerga o futuro, o tempo lá na frente. Ela se vê lá na frente, eu quero perder X quilos em X dias. Quando nós enxergamos, eu falo nós porque todo mundo pode passar por isso, quando nós enxergamos apenas o futuro, e a ansiedade faz muito isso com a gente, né? Nos tira do presente, leva lá para frente. Quando nós enxergamos apenas o futuro, a gente tem a dificuldade de perceber o que está ao nosso redor e de tentar perceber se nós temos conhecimento das nossas capacidades e limitações para alcançar esse objetivo. Digamos que existem pacientes, digamos que, vamos supor que Raíssa faça um experimento do mesmo tipo de dieta para 2 pessoas diferentes. Será que elas vão ter os mesmos resultados? Obviamente não. Agora vamos pensar que uma dessas pessoas tem aí uma questão voltada para a saúde, com diabetes, com hipertensão, ou tem ali uma restrição com relação ao glúten, com relação à lactose. A outra paciente não tem restrição nenhuma. Pode comer de tudo. Aí ela vai atender essas 2 pessoas. Quem possivelmente pode ter um resultado em termos de número na balança maior?
Será que é aquela que tem restrições ou aquela que não tem restrições? Não sabemos Restrição. exatamente mais o que a Raíssa vai dizer. Então, tipo, o que acontece? É engraçado. Ô, mãe, deixa eu só comentar essa parte, porque é possível. Comenta. Tipo Comenta. assim, ó, tu falou do resultado em número, aí vem outra questão. Ó que massa que você falou. Porque, assim, resultado em número, que é só o resultado final e acabou, X, emagrecimento e tal, a pessoa que recebeu a restrição, ela vai ter o resultado dela mais rápido. Mas aí cabe analisar que quem é que vai, como é que fala? Quem é que vai aprender melhor esse processo? Aí vem a outra questão, tipo assim, como é que vai ser? Como é que vai ser o sofrimento? Aí a gente vai falar sobre sofrimento e dor, né? Dor. Como é que vai ser o processo de cada uma delas? Provavelmente a pessoa que vai ter a restrição, ela vai ter o resultado mais rápido, mas ela vai ter muita dor no processo dela. E possivelmente pode levar a um acúmulo de sofrimento, porque quando a gente sofre, a gente está acumulando essa dor, não é isso? Está intensificando essa dor. Então, E aí a eu quis pessoa que chamar a não teve a atenção. restrição... Tá, Pode vai. terminar, Raíssa, Desculpa. pode terminar. Pode terminar. Aí a pessoa que teve a restrição, eu sei que ela é obrigada a estar nesse momento de restrição. Uma hora ela vai se adaptar. Entendeu? Uma hora ela vai se Sim, adaptar, mas vai sim, rolar um sofrimento, entendeu? Para chegar nesse sim. resultado. E Mas além tem a disso, limitação dela. mas tipo assim, só que além disso, existem outros fatores. Porque restrição não quer dizer exatamente limitação. Quando a gente fala sobre como eu me sinto diante daquilo que eu estou vivendo. Às vezes, você pode se deparar com uma paciente que tem restrições físicas, restrições à saúde dela sobre alguns nutrientes, e talvez ela pode ter um resultado melhor do que aquela que não tem restrição nenhuma, se ela for mais dedicada, se ela for mais empenhada no processo dela, se ela for mais comprometida. E às vezes, a pessoa que não tem restrição nenhuma, talvez ela demore mais de alcançar, porque o comprometimento dela com relação àquele propósito, ele não está ela não está tão empenhada quanto a outra pessoa. Entende? É isso que eu queria dizer. Tipo, não necessariamente uma restrição com relação a nutriente, com relação a um alimento específico, vai ser ou deve ser um impedimento para ela alcançar um resultado. Entende? Tipo, ela não pode tudo, mas ela pode fazer o melhor que é possível dentro da condição dela. E às vezes a gente vê pessoas que têm muitas limitações físicas, limitações da saúde, tendo resultados incríveis, resultados excelentes, e pessoas que não têm nenhum tipo de restrição, nem física, nem na saúde, e que demora mais de ter resultado, porque tem a ver com as emoções, como você mesma colocou. A forma como eu me sinto com relação a tudo que está acontecendo, com relação a tudo que está nesse contexto atual, é que vai definir se eu vou permitir com que as limitações que eu mesma delimitei vão fazer com que eu avance, ou vou fazer com que eu pare. Digamos que eu estou limitada de sair de casa, é um outro exemplo. Digamos que eu preciso ficar em casa, mas se eu preciso ficar em casa e esse muro de ficar em casa é um impedimento para mim continuar buscando meus objetivos, ou é algo que vai me paralisar? Eu posso escolher isso. Eu posso escolher se eu ficar em casa, eu preciso realmente parar tudo que eu decidi, ou eu posso pensar em outras alternativas do que fazer para continuar buscando meus objetivos, para continuar realizando, mesmo com as condições atuais. Então, digamos que estou em casa, mas foi tirado de mim todas as minhas condições, ou foi tirado apenas algumas condições? O que eu faria fora de casa que eu não posso fazer dentro de casa? E se tem algo que eu não posso fazer e que eu só posso fazer fora de casa e eu estou em casa, aí eu preciso pensar em alternativas. O que eu posso fazer apesar de estar em casa? Quais são as outras alternativas que eu posso encontrar? Entendeu? Tipo assim, Rai, o nosso convite hoje é para que vocês pensem em possibilidades, pensem em alternativas, para que vocês comecem a pensar em quais são os limites que vocês têm se colocado diariamente para que o seu objetivo não alcance. E esses limites, eles podem ser também entendidos como desculpas. Ah, tá frio, ah, tá calor, ah, tá chovendo, tá neblinando,
Ah, tá muito quente. Ah, tá sem internet. Então, por exemplo, se eu não tenho internet e eu me programei para fazer uma coisa que precisa de internet e eu não tenho internet, o que eu posso fazer nesse tempo daquela atividade que eu faria se tivesse internet? Aí eu penso, eu posso ler um livro, eu posso assistir a algum outro programa diferente, eu posso ligar para alguém, conversar sobre um assunto diferente. O que eu posso fazer sem a internet? Entende? Porque às vezes a gente se limita de achar que a gente só pode fazer se tiver algo. Aí eu só posso fazer isso se eu tiver isso. Se eu não tenho isso, como eu vou viver? Então, se você não pode sair de casa, o que você pode fazer dentro de casa? Se a academia demorar mais para abrir, o que você pretende fazer para manter o seu corpo ativo? Eu nem estou falando de estética, tá? Estética é consequência. É consequência da nossa constância, da nossa persistência, para que o resultado aconteça. Sempre pense que o que vai trazer o resultado na vida, na nossa vida, eu sempre falo nossa, gente, porque eu me incluo junto. Rai também se inclui. Porque a gente vive também as dores que você, a gente sente as dores que vocês também sentem, né? De busca diária, de busca constante. Claro que pode ser de forma diferente. A gente pode sentir a mesma dor, mas cada um do seu modo. Eu do meu modo, Rai do modo dela. A ansiedade, ela está presente na vida de todo mundo. Ela sempre vai chegar, vai sair, vai chegar, vai sair. Às vezes ela vai vir com um pouco mais de intensidade na nossa vida e às vezes com menos intensidade. E em cada pessoa ela vai ter uma resposta diferente. Ninguém está isento disso. Mas a questão é como eu lido, como você lida, o que você faz quando ela chega. Então, responda a si mesmo, o que te limita, que muro é esse, que limitação é essa, que te fez parar. Entenda os porquês, como o Rai colocou muito bem no início, entenda os porquês. Primeiro, você decidiu esse objetivo. Se o objetivo também não estiver claro, dificilmente você vai apreciar o caminho. Dificilmente você vai saber organizar, né? Saber planejar, saber arquitetar. Se o seu nível de ansiedade estiver muito elevado e você está muito lá na frente, é hora de voltar aqui para esse tempo presente, que é o único que a gente tem agora, né? Eu não tenho amanhã. Eu não tenho ontem, ou nesse instante, eu não tenho mais. Eu tenho agora, é esse momento que eu tenho. E dar o seu melhor nesse momento que você tem. Não é isso, Rai? É, e engraçado, uma coisa que eu aprendi com o Vani sobre essa questão da ansiedade é que você não pode falar que você é uma pessoa ansiosa. Você está ansiosa, está irritada, está triste. Porque se você se denominar com um tipo de sentimento, você vai tomar isso como algo permanente. E se você tomar isso como algo permanente, isso de fato se torna um limite permanente. Entendeu? Então, em vez de você avançar, você não avança, você fica estagnado. Aí, Ivan, e eu acho que isso é importante, porque assim, aquele exemplo que você falou, eu vou até botar uma outra pontuação aqui agora. Eu acho interessante você falar que, de fato, é verdade. A gente vê muita gente com resultado e, na verdade, a gente vê muita gente querendo o mesmo propósito e a gente dizendo, fulano tem mais condição porque fulano não tem tal limitação. Porque fulano tem mais dinheiro. Porque fulano não tem, sabe andar de boa. Tem mais resistência. Porque fulano é mais novo. E tererê, tratar. Então não adianta nada ter essa especificidade se a gente não tiver um propósito bem alinhado. Com esse objetivo bem alinhado, como você mesmo falou. E aí, quando a gente fala dessa questão, que aí eu venho outro ponto. Se a pessoa tiver algum tipo de restrição, digamos, intolerância à lactose, não pode tomar nada com leite, ou doença celíaca, alergia ao glúten. Mas, o que adianta a pessoa pegar e comer, tirar os alimentos com trigo, conservado, CD, por exemplo, e se ela for comer muito alimento gorduroso, mesmo com a restrição, não vai emagrecer. Entendeu? Porque o emagrecimento faz parte como um todo de muitos processos, de muitas questões. A gente já falou sobre isso, né? E várias coisas que, além dos pensamentos, existe a questão das relações. Uma relação com você, com o meu eu interior, a relação com as pessoas ao seu redor. Então, não adianta a pessoa ter uma restrição se ela não come o resto das outras coisas, ela não está equilibrada. Ou equilibrada em termos de alimentação, não tem algumas questões, tipo assim,
uma pessoa que tem essa restrição e ela se coloca como ansiosa, ela não está ansiosa, ela se coloca como ansiosa. Aí a limitação não vai ser a limitação não vai ser determinante, vai ser a questão da ansiedade dela que ela acha que ela não está. Então, é bem massa isso que você colocou, porque se a gente para tu ver, eu pensei de a grosso modo. Então, se a grosso modo, uma restrição, obviamente, vai te levar. Por isso que eu falo, gente, e por que dieta tal funciona? Por que dieta X funciona? Que é restritiva funciona? Porque, gente, se você parar pra pensar, você não come nada, você não tá dando energia, você não tá dando caloria pro seu corpo. Claro, obviamente que um tempo, pelo espaço de tempo, no começo, você vai emagrecer. Mas aí vem um depois. Que aí você tem que ver, aí tem que analisar como é que é esse processo. E aí a gente chega na questão da dor, que aí eu vou falar daquele texto do teu coach, que eu achei massa, e você pode pontuar também, na minha percepção do que eu percebi ali. Eu achei muito interessante porque, assim, ele leva a um contexto. O texto é assim, gente, ele fala que exercício físico é algo que tem que ser prazeroso. Porque o prazeroso faz com que ele traga um benefício pra gente que a gente nem percebe, vai ser meio no automático. Você vai vivenciando de forma tranquila. Agora, quando é algo doloroso, você não faz isso com carinho, com amor, você não vê sentido nisso. Então, ele fala mais ou menos isso. Que aí ele traz a especificidade de cada um. Cada um, aí tem a questão, cada um tem sua limitação, digamos. Se você é hipertenso, você tem essa limitação de que você não pode fazer exercício tão acelerado assim, por conta que a sua pressão pode acelerar, pode aumentar. Então, quando você começa a avançar um pouco no exercício físico, mesmo com a hipertensão, para tu já é uma vitória. E para mim, que eu não tenho hipertensão, para mim não faz sentido eu ficar esperando. Eu consigo ir mais além. Então, eu que vá mais além, porque eu não tenho essa limitação. Mas tem a questão do prazer, né? Mesmo que eu vá mais além, isso está sendo prazeroso para mim ou está me trazendo muita dor? Ou tá me limitando de continuar? Porque possivelmente o que eu vejo, as pessoas estão lá animadas no começo. Papá, vou fazer, vou botar arregaçando. Quando vai ver, não aguento mais sustentar isso. Então não está sendo algo bom, não está sendo algo doloroso. Entendeu? Porque eu não estou conseguindo sustentar, não estou conseguindo ganhar constância com isso. E a gente fala que a constância, né? Que aí vem a questão da determinação, do foco, né? Do propósito de você ter isso bem alinhado, que faz com que você motive, que faz com que você vá em busca. Aí eu estava até falando para uma paciente hoje, que ela falou assim, que o propósito dela me procurar é se reeducar, ter uma reeducação alimentar, e ensinar a filha dela de 3 anos. E aí eu falei para ela, é importante você fazer isso, porque se você parar para pensar, as crianças que estão ao redor, ela come a partir do que ela olha. Se ela vê a mãe e o pai, é o projeto de inspiração para elas. É as pessoas que são inspiração As referências. É as referências. Eu até falei para ela, se você continuar, não tô dizendo que você não possa comer um chocolate, mas ficar comendo chocolate todo dia, a criança vai achar que pode. Quer dizer, vai achar que é legal, que é interessante, e você pode estar influenciando uma criança a ser diabética, com excesso de chocolate. Não tô falando por isso, com excesso de chocolate. Mas, enfim, eu fui para esse assunto, mas, assim, eu acho que tá em relação a isso, porque, no caso dela, ela viu isso como motivação. Então, talvez um processo que poderia estar sendo limitado, com essa motivação, pode gerar uma quebra de limite, né? Do limite dela de achar que ela falou para mim que a vida saudável para ela é complexo. É muito complexo, é muita coisa, não sei o quê. Mas o fato de ela estar motivada pela filha, por questão da filha, o limite dessa complexidade pode quebrar. Pode ir quebrando, entendeu? Então ela vai achar cada vez mais que pode ajustar para a realidade dela e trazer um certo prazer. Entendeu? Vai. Perfeito, vai. E assim, outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado é com o que nós falamos constantemente para nossa mente. Imagine que a tua mente está aqui, tá? Aqui está a tua mente, e aqui está o teu eu pensante. O eu é a tua fala, e a tua mente é o que recebe a tua fala. Então, é preciso ter cuidado com o que você envia de informação para tua mente, porque ela vai acreditar. Ela dá crédito pra gente.
Então, se eu começo a dizer para minha mente que eu não consigo, que isso é muito difícil para mim, que isso não é para mim, que isso é para todo mundo menos para mim, que não só dá certo para fulano, para mim, quem sou eu para chegar até ali? Quem sou eu para ter um corpo como aquele? Se eu começo a dizer, a dar esses comandos para minha mente, sabe o que vai acontecer, gente? Ela vai acreditar. E quando a nossa mente acredita, ela vai mandar comandos para o nosso corpo agir como tal. Agir como alguém que não consegue, como alguém que não é possível, como alguém que vai ter muita dificuldade. Então, é preciso ficar atento aos comandos que você dá para sua mente, porque isso vai se tornar crenças. E as crenças, elas vão ditar as nossas atitudes. Elas vão ditar os nossos comportamentos, que é o que eu faço. Então, o meu corpo vai fazer o que minha mente comanda para ele fazer. O corpo não sai da cama sozinho. Primeiro passa pela sua cabeça, pelo seu cérebro. Ele vai dizer, levanta e anda. Levanta e vai. Senta e começa a ler. Começa a estudar. Claro que não é exatamente nessa ordem, né? Mas é assim que acontece. Então, se eu começo a alimentar na minha cabeça, Rai colocou aí, por exemplo, se eu começo a rotular, a criar rótulos, como, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, aí eu falo, eu não vou fazer isso porque eu sou muito ansiosa. Ou, eu não vou falar em público porque eu sou tímido. E eu me apego a isso. Eu não estou falando aqui de uma patologia, tá, gente? Vamos separar as coisas. Que existe uma fobia social, existe patologias que é diferente daquilo que a gente se diz constantemente e não é necessariamente uma patologia. Então, nós vamos patologizar, não vamos psicopatologizar tudo. Achar que tudo é patologia, que tudo é transtorno, tá? Não é bem assim também, não. Se eu começo a dizer para mim mesma de que eu não vou fazer tal coisa porque tem isso, então eu começo a colocar que a ansiedade é uma limitação. Eu vou sempre me sentir ansiosa. Porque meu corpo vai agir como eu acredito que ele está. Aí meu coração vai acelerar quando eu for tentar falar. Então é preciso você dar comandos mais assertivos para você. Não é pensar positivo, tá? Uma vez eu fiz um post falando o seguinte: pensar positivo não ajuda sempre, mas pensar negativo sempre atrapalha. Eu sei que é meio redundante, mas vocês já pensaram sobre isso? Que pensar positivo não ajuda sempre. Porque imagine se eu pudesse trocar meus pensamentos. Eu tô aqui com pensamento ruim. Aí vem alguém e fala assim, Vani, não pense isso não, besteira, ficar pensando essas coisas. Aí eu vou lá, abro a caixinha aqui, a gavetinha, tiro esses pensamentos ruins e coloco pensamento positivo. Pá, fechei. Ah, pronto, tô pensando positivo. Não é assim que a vida muda, não é assim que a música toca, né? Pra gente dançar, não é bem assim. Não é exatamente pensar positivo, mas pensar verdades. Então, quais verdades você quer que aconteça na tua vida? Quais são as proezas que você deseja de verdade? Que sejam para ela, que você quer que se tornem reais. Então, você precisa ter isso muito claro, se possível, escrever isso, se possível, deixar isso visível e falar para si mesmo. Que quanto mais você falar para si mesmo, mais a tua mente vai acreditar e vai dar os comandos corretos. Mas vejamos que não é aquela coisa, a ideia do... Volto de novo, não é pensar positivo, mas pensar verdades, tá? Porque os pensamentos negativos, eles vão tá rondando a gente em qualquer momento. Principalmente quando nós nos sentimos ansiosos, o que mais tem na nossa cabeça é pensamento catastrófico. Aqueles pensamentos do pior que pode acontecer, né? E que vai nos encher de medo. E quanto mais a gente alimenta, mais eles vão ficar intensos, mais vão ficar... vai virar aquele turbilhão de pensamento e a gente não vai sair do lugar. E aí é a hora de você se observar. A autopercepção, ela é extremamente importante justamente nesses momentos. Eu me perceber o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo. Estes três estão fazendo sentido para mim? Eu quero continuar assim? Ou eu quero fazer algo diferente? Eu quero mudar a rota disso? Aí é que tá. Nós não temos controle do que a gente pensa, que não é só parar de pensar em algo e começar a pensar em outra coisa. Não temos controle do que a gente sente, nós temos controle do que a gente faz, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então, a partir das atitudes, você pode pensar, não, eu tive essa atitude, mas é isso que eu quero continuar tendo? É isso que eu quero continuar, que eu quero que continue acontecendo? Então, como o Rai colocou no início,
Tipo, pense no que antes limitava você a alcançar o seu objetivo antes da pandemia. Pense no que, nesse momento, diante da pandemia, você percebe que está te limitando. E em como você quer que aconteça daqui para frente. Como você visualiza o teu futuro. Não exatamente você tem um futuro já pronto. Cuidado com as idealizações, porque elas precisam ser próximas da tua realidade e não ilusionista. Não é aquela coisa do idealizar uma coisa maior do que o que você pode fazer, maior do que as suas capacidades técnicas, capacidades intelectuais te permite fazer. Vou dar um exemplo aqui bem extremo para vocês entenderem isso. Bom, eu sou psicóloga, Raíssa é nutricionista. Não está dentro da minha competência prescrever uma dieta. E aí eu atendo pacientes que querem emagrecer. E aí eu decido que eu quero fazer uma dieta para essa pessoa. E isso não tem cabimento, porque isso foge da minha competência de conhecimento intelectual para fazer. Então, não vou idealizar que eu vou cuidar de uma pessoa que tem ali questões emocionais do emagrecimento dela e que eu vou fazer uma dieta para ela emagrecer. Eu vou cuidar daquilo que me compete. O que me compete? Cuidar daquilo que ajudá-la a lidar, a ensiná-la a lidar com as emoções, pensar em estratégias que ajude ela a lidar com essas emoções que podem estar interferindo ou influenciando diretamente no processo dela de emagrecimento. E ela vai desenvolver habilidades para vencer cada obstáculo. Porque se a gente pensar, existe um caminho para o sucesso. Mas no caminho para o sucesso, no caminho existem obstáculos. E o problema é que as pessoas param no primeiro obstáculo que ela encontra, ela para. Ela não persiste. Ela não insiste. Ela deixa de ser constante. E aí ela não alcança. Porque ela precisava remover esse obstáculo aqui, saber o que fazer para tirar essa pedrinha do caminho e continuar caminhando. E aí ela para. Exatamente. E não alcança. E quando ela não alcança, ela se frustra. Quando ela se frustra, o que acontece? O fracasso sobe para a cabeça. Aí ela acha que não é para ela aquilo. Que ela não consegue, que é muito difícil. Aí vem todos aqueles pensamentos que eu falei antes. Aquilo que vira crença, né? Quanto mais você repete, eles se tornam verdade. Crenças são verdades que a gente acredita. Então ela começa a alimentar, eu não consigo, isso não é para mim, é muito difícil, eu não vou conseguir chegar, eu tentei várias vezes. Mas você persistiu várias vezes? Você foi constante várias vezes? Ou você só tentou várias vezes? Exatamente. Aí, tu vai falar mais alguma coisa? Não, é que eu parei na reflexão. Pode falar. Não, aí eu vou refletir junto com você sobre isso. Eu tenho duas questões das suas falas em relação às habilidades, que eu acho que criar, aprender, porque assim, existem habilidades que a gente chama de inatas, né? Habilidades que você já tem e habilidades que você precisa desenvolver para atingir o objetivo que você quer, que você deseja, que no caso que você falou. E muitas vezes, quando eu falo, vamos supor, dentro de um processo de emagrecimento, é muito mais habilidades que você deve desenvolver do que o alimento de si. Então, a habilidade de ser uma pessoa planejadora, a habilidade de cozinhar, você tem que desenvolver essa habilidade. E quando a gente fala de habilidade, não é algo que é um dom. Não é um dom. É algo que você, a partir do momento que você se permite a usar, a tentar vivenciar essa habilidade, uma hora você vai conquistar e você vai ter essa habilidade em si. Entendeu? Então, e também está dentro das suas limitações, porque antes o que você achava que era uma habilidade que era limitada, que você não conseguia, quando você se permite a fazer, você vê que não é mais como um limite, não é visto como um limite. Entendeu? Agora eu E não esqueci era a tão segunda parte que eu ia difícil falar. assim. Né? E é aquela coisa também a gente achar que, gente, o que é difícil é aquilo que a gente não sabe. Depois que você aprende, se torna fácil. Né? Vamos voltar um pouquinho aí na época da escola. Quantas vezes a gente se deparou diante de operações matemáticas que a gente olhou assim, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer aquilo? Nossa, que difícil. Mas aí quando você se permitiu a aprender e começou a praticar, começou a fazer, tirou as dúvidas, aquilo se tornou fácil. Agora eu vou dar um exemplo bem realista. Vou dar um exemplo de novo para a criança. Quando a gente vai ensinar a criança a comer.
Olha só, saca só qual é o problema. Eu vejo muitas mães, muitos pais, na verdade, não vou jogar para as mães. É tipo assim, ó, você vai dar uma cenoura. A criança está conhecendo a cenoura ali agora. No primeiro momento, ela não gosta da cenoura. E aí o que eu vejo é que os pais acabam desistindo. Ah, não gostou? Já foi. Ah, não vou dar mais não. Não, gente. Ela só vai gostar da cenoura quando você oferecer no mínimo 10 vezes. E ela vai gostar mais ainda quando ela estiver comendo, porque ela vai achar massa o pai e a mãe comendo, como eu falei antes. Então, assim, é a mesma coisa de uma habilidade. Enquanto você não fazer 10 vezes, ou não precisa ser 10 vezes, porque tem gente que pode desenvolver mais rápido, tá tudo bem. Tem gente que, na verdade, tá tudo bem se a pessoa também demorar. Tá tudo bem, uma hora você vai fazer. A não ser que exista uma limitação física, digamos, a depender da habilidade, seja uma limitação física, que também não posso também levar tão em consideração, não. Porque eu vejo muita gente, digamos, de cadeira de roda, ou gente que não Ia tem uma falar isso perna, não agora. tem o braço, tá fazendo muita coisa que muita gente não faz, que tem tudo e não faz. Entendeu? Então a Exatamente. gente não pode generalizar. Perfeito. Então a gente vai fazer do a gente tá levando em consideração o esforço, a consideração, a determinação, ao foco, a um propósito, ao motivo. Qual o motivo que está me levando a fazer essa habilidade todos os dias, a tentar criar essa habilidade? Então, é igual essa questão da criança. Se você quer que seu filho tenha uma alimentação saudável, insista com ele, porque se não insistir, ele vai sofrer mais. Tem duas questões. Ele vai sofrer mais na frente, porque ele vai precisar. Eu tenho mesmo um cliente que não comeu nada, nenhuma verdura, nenhuma fruta, e agora, depois de 20 anos depois, que ele veio buscar, ele falou, nossa, eu tô com hipertensão com 20 anos. Sabe qual é a situação? Então, assim, ele veio porque teve algum tipo de patologia e agora ele enxerga por conta da patologia, por causa da hipertensão, que isso é importante e faz uma grande diferença para a saúde dele. Então, assim, não é nada diferente do que a gente está falando aqui. Não é nada diferente, porque assim, se você observa que a habilidade de você ser uma pessoa planejadora, ou você observa que uma habilidade, sei lá, de cozinhar, não estou dizendo que é obrigado, viu, gente? Estou falando que é isso. Mas você observa que dentro das suas condições, você cozinhar vai ficar mais barato, que você cozinhar vai ficar melhor para você, no sentido de que você não precisa sair o tempo todo, ou então vai te poupar mais tempo, você cozinhar antes sua alimentação e levar para o trabalho, alguma coisa do tipo, vai ser muito melhor para você. Vai ser uma habilidade que vai valer a pena você desenvolver, que é o negócio da cozinha. Então, observe isso. Qual é o contexto de tudo? Porque, por exemplo, eu vejo o paciente falando, hoje estou escolhendo meus pacientes, mas não estão mais assim não, viu? Eu já vi paciente inicialmente falando, isso não vou cozinhar, não vou. Aí, eu conversei e falei isso, olha, o que fica melhor para você em termos financeiros, em termos de tudo, realmente cozinhar. Comece a desenvolver isso aos poucos, não quer dizer que você vai precisar cozinhar tudo amanhã, todas as refeições amanhã, ou hoje ainda, e tal, tal, tal. Comece a desenvolver aos poucos. E hoje você vê que teve uma grande diferença. Então, não é um limite, né? Você não é limitado a isso. E o limite também vai muito do que Vani falou. Então, eu acredito que eu não gosto de cozinhar. Eu tô falando da cozinha, mas é porque é o exemplo que veio hoje também pra mim. Eu acredito que eu não gosto de cozinhar, então eu não sei. Eu não gosto, então eu não sei, eu não vou fazer. E o fato de eu não saber cozinhar não faz com que a minha alimentação seja regular, tipo, a minha alimentação seja saudável. Eu sempre como mal. Sempre como mal. E aí a pessoa, aí você percebe que é só pela habilidade do cozinhar, as pessoas não conseguem emagrecer. Entendeu? Existem outras habilidades também a ser desenvolvidas aí, mas vamos supor, essa habilidade de cozinhar só porque a pessoa não cozinha, porque ela vai ter que depender de outras pessoas para cozinhar por ela. Então, ou seja, se eu depender da minha irmã para eu cozinhar, para ela cozinhar para mim, então eu só vou comer bem quando minha irmã cozinhar. Ó que loucura. Entendeu? Então, assim, Imagina se tua irmã não é sai e fica sem cozinhar o dia todo, você fica sem comer o dia todo. sem comer o dia todo. Né? Aí vem essa bola de neve, né? Então, em vez de emagrecer, eu vou engordar mais ainda, digamos assim, né? Ou então, eu vou ficar doente. Porque um dia, 2 dias, uma semana, um mês, sem eu me alimentar bem, possivelmente vai aparecer. Pode ser que apareça com o tempo, né? Pode aparecer uma deficiência nutricional, alguma coisa relacionada, entendeu? Me empolguei mesmo, gente, porque é uma coisa que eu vejo
que a gente tem uma... E eu digo a gente porque eu já me vi nesse sentido também. Entendeu? Eu já vi nesse sentido de achar que eu não tinha essa habilidade. Eu errando aqui no meio do cenário. De achar que não tem essa habilidade, entendeu? Mas, enfim, assim. Ó, Eu quem posso falar. puder, não, e quem puder aí, ó, Rai, quem puder, pega papel e caneta e faz o seguinte. Aí, Anota aí, ó, aproveita, viu? três coisas importantíssimas, gente, que é anotar qual é o objetivo que você quer alcançar, tá? O que você quer, seja emagrecimento, aumento de massa muscular, talvez seja um emprego melhor, talvez seja um relacionamento melhor. Anota aí, qual é o objetivo de vida? Escolhe um, tá? Para não dar muito trabalho, escolhe um. Anota, primeira coisa. O que? Qual o objetivo? Segunda coisa, quais habilidades você acredita que você precisa desenvolver para alcançar esse objetivo? Tá? Aí eu anotei quais habilidades. De repente seja aprender, se você quer emagrecer, de repente seja aprender a cozinhar. De repente seja aprender a escolher verduras na feira. Isso pode ser uma habilidade. Aprender a escolher a fruta, né? Isso pode ser uma habilidade também necessária para você ter uma alimentação mais saudável. Aprender a fazer algumas receitas mais saudáveis, ao invés de fazer sempre uma receita mais muito fora. Então, assim, se você quer no final de semana comer ainda saudável e fora da dieta, você pode fazer uma receita mais saudável. Essa é uma habilidade. Então, pense, primeiro, qual é o objetivo? Segundo, quais habilidades você precisa desenvolver para alcançar esse objetivo? Terceiro, como desenvolver essas habilidades? E no como, talvez você precise da ajuda de profissionais. Por que não? Quem disse que você tem que saber de tudo? Você não precisa saber de tudo. Mas você pode aprender o que é necessário para você alcançar. E para isso, talvez você precise procurar ajuda de profissional. E hoje nós temos profissionais especialistas em quase tudo, gente. Hoje mesmo eu conheci uma profissional especialista em organização. E ela dá ali várias orientações de como você organizar a gaveta do guarda-roupa, de como organizar a gaveta da cozinha, de como organizar o escritório, papel, enfim. E aí você pode ter, inclusive, se você não sabe como é comer saudável, procurar um nutricionista. Se você não sabe como lidar com ansiedade, procurar um psicólogo. Prazer, Vani. Olha aí, Raíssa. Então, anotaram aí, primeiro, 3 coisas importantes? Qual o objetivo, quais habilidades e como desenvolver? 3 coisas. Simples. E isso aí que você falou é traçar a meta também, né? Faz parte de você começar a desenvolver a sua meta. Então, tem os pontos da meta, como você falou, o porquê, né? O porquê levou você a querer esse objetivo. E essa questão das habilidades que você precisa buscar é essencial para você ter a meta, porque você vai ter um direcionamento, né? E isso vai ficar mais claro para a pessoa. E o como você mesmo falou, às vezes você está perdido e, gente, tá tudo bem se você não sabe fazer, não sabe o como realizar. Eu também tenho muita coisa que eu peço ajuda de Vani, eu peço ajuda de Luana, que é a minha personal, entendeu? Peço ajuda, que é a minha parceira personal. Então, eu peço ajuda para treino, porque eu não sei fazer, eu não vou me atrever a fazer sozinha. Porque isso pode trazer consequências, entendeu? Isso pode trazer consequências. Então, é importante você ter essa clareza na sua cabeça do que você tem como fazer por si só e tem coisas que você tem que precisar de ajuda também, tá bom? Anotaram aí, tudo bonitinho? Será? Anotaram, gente? Anotaram, gente? Aproveitem. Tem que repetir de novo? Não repete não, Vânia, porque agora a gente vai chamar o povo lá pro canal da gente e essa live vai estar lá no canal do Telegram. Viu, gente? Tem o canal do Telegram, permite-se, e a gente tá deixando as lives lá. Tudo salvo para você repetir quantas vezes quiser. Ó, Lu. Quantas vezes quiser, reprisar, enfim. E começar a refletir tudo que a gente chegou e conversou aqui. Eu acho que vale a pena. Até a gente começa com reflexões pra gente mesmo, entendeu? Quando a gente começa a conversar na empolgação, né? Do assunto. Então, estão todos convidados para nosso canal do Telegram, o Permite-se, e tá lá o link
o link no nosso perfil, beleza? Nossa bio. O link tá tanto na minha bio como na bio de Ivane. De Erivane, para você não botar o nome errado. Que tá aqui, segue a gente nós duas e veja lá o link. E também vou dizer assim, gente, vai ter muita novidade ainda do Permits, tá? A gente vai continuar com as lives, mas vai ter coisa bacana aí por aí. Então fique com a gente, principalmente no canal, porque lá a gente vai trazer mais informações, assim como a gente está trazendo. Tá bom? Então é isso, eu acho que a gente finalizou, né? Tem alguma coisa aí, gente? Alguém quer falar, se pronunciar? Tem alguma coisa para falar para a gente, antes da gente finalizar? Né, ou de repente tiver aí alguma sugestão também, gente, para temas, vocês podem mandar pra gente no direct, tanto meu como de Raíssa. E a gente vai organizando, trazendo para vocês semanalmente, está aqui com uma live. E nós estamos trazendo temas um tanto variados. Um pouco não, um tanto variados, no sentido de ajudá-los no processo de autoconhecimento. Né? Não é só emagrecimento, não é só comida, não é só emoção, mas vai muito além. Né, vai muito além disso. Tudo isso é importante, mas a gente sabe que o auto se conhecer e de saber quem nós somos de verdade é fundamental para a gente alcançar as outras coisas. Então, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Não lembro quem disse, mas tem razão. E agora que você falou a questão do autoconhecimento, cada live, quem já estiver acompanhando a gente sempre e quiser acompanhar na todas as segunda-feiras, cada live, tudo que a gente for conversar aqui, tenta anotar o que a gente falou e que você se identificou. Tenta anotar no sentido de, tipo, eu nunca reparei antes que eu era assim e agora que vocês falaram, eu reparei que eu me identifico ser assim. Então, isso faz parte do autoconhecimento, de você perceber as suas questões, seja elas negativas ou seja elas positivas. Porque, por exemplo, nossa, eu sou tão planejadora, eu gosto tanto de cozinhar, por que eu não posso usar essa habilidade a meu favor? Saca? Eu sou de um tal jeito, por que eu não posso usar isso ao meu favor, já que eu gosto tanto, que eu tenho uma boa desenvoltura em relação a isso? Né? Temos então, tempo, cada live que a gente... Temos 5 minutos. Ah, tá. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu ia trazer um exemplo rapidinho, né, sobre isso que você falou, de habilidades, né? Tipo, nesse momento de pandemia, tem muitas pessoas que, infelizmente, deixaram de trabalhar mesmo, porque faziam uma atividade que precisava do movimento, da aglomeração, digamos assim, e agora que precisou se distanciar um pouco, talvez, do comércio, enfim. E aí eu queria trazer o exemplo de uma amiga que antes ela fazia penteados de cabelo e hoje ela está fazendo bolos para o café da manhã, bolos para poder vender, que é uma habilidade que ela já tinha, mas ela não exercitava tanto porque a profissão dela oficial era fazer os penteados. Então, agora, nesse momento, ela está se reinventando. Então, eu acredito que muitos de vocês também tenham outras habilidades, além daquilo que vocês vinham fazendo. E é interessante a gente, nesse processo de autoconhecimento, a gente se perceber o que eu sei fazer, quais são as minhas habilidades. Né? Então, não se limitar a uma única coisa, não se limitar a um único caminho. E é interessante vocês buscarem entender essas habilidades justamente para vocês se reinventarem nesse processo de chamado crise, tirar o S e crie. Começar a criar, a desenvolver. E a habilidade, ela é desenvolvida a partir da repetição. Tem uma indicação de livro aí, ó, Rai? Aí botou, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Ah, do gato. Aqui o autor, ele colocou o autor. Olha, tá vendo o autor dessa frase, né? Que é Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas. Ótimo. Obrigada. Show. É isso mesmo. E foi bacana você falado isso, porque isso também tem relação à limitação. E quando a gente fala do trocar e ir para o lado de criatividade, a crise ser criatividade, você também pode falar da cocriação, que é quando você fala dos pensamentos, né? Eu cocrio a minha realidade quando eu mudo meu pensamento, não de pensamento positivo, como você mesmo falou, mas quando eu crio Lewis Carroll, quando eu cocrio essa realidade, certo? É igual quando eu chego e falo, sou nutricionista. Aí, digamos, eu tô sem paciente, sei lá, amanhã.
Ou semana que vem. Olha, semana que vem a minha agenda vai estar cheia. É um exemplo, não tô dizendo que vai ser. Mas eu tô acreditando tanto que é capaz de parecer um bocado de gente pra eu atender, entendeu? Então, assim, é mais ou menos essa base. E é igual a questão do emagrecimento. Eu vou emagrecer porque eu realmente quero e eu realmente persisto nisso e eu estou determinada nisso. Então, eu acredito tanto que eu sou uma pessoa determinada e focada e que eu vou fazer acontecer, que as coisas acontecem. Que eu consigo ter o maior estímulo para fazer, botar em ação. Entendeu? É nesse Perfeito. sentido. Então, Perfeito, gente, Rai. ó, beijo, boa noite, gratidão pela presença de todos, gratidão, Vani. Estamos juntas Idem. e vá pro canal, viu, gente? O link tá lá na bio, não quero nem saber, vai pro canal. Gratidão, pessoal. Tô Gratidão, brincando. Rai. Até o canal e até a semana que vem. Tá. Tchau.